Começando mais um episódio do nosso podcast e já passando para agradecer nosso patrocinador master Max Wi-Fi. Internet sem limites de velocidade e o precinho ó que todo mundo ama. Gente, e hoje eu estou com uma maravilhosa aqui que formou em psicologia, farmácia e agora está formada em nutrição e eu vou falar para vocês. Estou com uma nutricionista maravilhosa aqui, que é a Rosana Borges. Rosana, muito prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui, me sentindo muito honrada. Eu é que agradeço. Rosana, quando você percebeu que precisava se posicionar profissionalmente? A vida vai levando a gente para vários caminhos, né? Sim. Quando a gente percebe, a gente está num lugar que talvez a gente não estaria tão bem ali funcionando na nossa potência máxima. Sim. E quando eu vi a nutrição, quando eu fui apresentada para a nutrição, eu pensei, não, aqui é um lugar que eu vou conseguir estar na minha potência máxima, que eu vou conseguir ajudar mais pessoas, que eu vou conseguir me posicionar melhor, que eu vou conseguir contribuir mais com o meu conhecimento para as pessoas à minha volta, principalmente para as mulheres que são assim, aquele nicho que mais precisa de cuidado, que mais precisa de carinho, que mais precisa de acolhimento. E a nutrição, ela me proporciona isso. E acho que foi por isso que eu me encantei tanto com ela. Ai, que maravilha. Eu só quero que você me fale um pouquinho, eu falei, comecei como psicóloga, né? Uhum. Que eu amo, gente, vocês sabem que eu amo. Fantástico. A farmácia, né? Então, assim, eu lembro que você falou que começou em 2003, formou em 2003 para psicologia. Então, esse passar de profissão para farmácia e agora como nutricionista, conta mais um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem que a gente tem que ir atrás do que move a gente, do sonho da gente realmente, Sim. né? Sim, durante a pandemia, eu fui fazer um curso de especialização na área de prescrição de fitoterápica, porque assim, eu gosto sempre de estar estudando, de estar vendo que o mercado vai pedindo e eu gosto de estar sempre me atualizando. Sim. E eu fui fazer esse curso e o curso era grande maioria de nutricionistas. E eu me apaixonei ali pela nutrição e pensei, bom, gente, aqui é um lugar que eu vou não só me sentir mais realizada, melhor comigo mesma, mas eu também consigo ajudar mais pessoas do que aqui dentro da farmácia. Não que a farmácia ela não seja importante, não que eu vou largá-la lá, porque tá em mim, são anos de profissão, e isso também me ajuda a ser uma nutricionista melhor, com um engajamento melhor, com uma prescrição mais acurada, com um olhar mais preciso ali para aquela necessidade de cada pessoa, de cada paciente. Então eu acho que foi nesse momento que eu pensei, puxa, eu posso fazer mais e melhor dentro de tudo que eu já tenho, de tudo que eu já sei, de um olhar para a comida de uma maneira diferente, não só com aquele olhar de calorias, porque eu consigo olhar para aquela paciente que está na minha frente como um ser humano que pensa, que sente, que tem um metabolismo diferente, que olha os medicamentos de uma maneira diferente, individualizado. Então, eu acho que eu consigo pegar um pouco de tudo. Sim, e o que faltava na sua trajetória que você encontrou na nutrição? O que faltava na minha trajetória? O que você sentiu? Algo que você sentiu que faltava nessa trajetória toda sua que fez você amar a nutrição? Eu acho que faltava essa possibilidade de um atendimento individualizado, porque na farmácia eu acabo atendendo todo mundo de uma maneira muito geral. Uhum. Então eu acho que faltava esse sentar e fazer um atendimento mais individualizado, mais humano, mais carinhoso, porque é isso que eu consigo fazer dentro do consultório. Sim. E é ali onde que eu consigo me realizar também, mais profissionalmente. A farmácia é fantástica,
Mas a nutrição, sabe aquele lugar que você se vê realizada, aquele lugar que você se vê na sua potência máxima, aquele lugar que você se vê fazendo coisas maravilhosas. Então eu acho que foi ali, quando eu me vi apaixonada pela nutrição, pensei, pronto, é ali que eu vou conseguir me colocar na minha potência máxima, num lugar mais individualizado, que eu consiga fazer isso, ajudar as pessoas de uma maneira mais individualizada. Não, e você tá certa, porque não é porque você teve duas formaturas, que você passou por isso tudo, que você também não vai atrás de outro sonho e realizá-lo, né? Que é o importante na vida da Com gente. A certeza. gente ir atrás de algo que tá batendo forte dentro da gente, Tá né? latente, que tá ali explodindo, que você olha e fala, meu Deus, é aqui, né? Que te enche os olhos, eu falo que a felicidade, ela não é no seu sorriso, ela é nos seus olhos, é aquilo que te enche os olhos, né? Que você sorri com os olhos, você sorri com o seu coração. Então a nutrição, ela tá me proporcionando isso. Na sua visão, qual a relação entre saúde emocional e alimentação? Nossa, tem uma relação muito intricada ali, muito junta, porque se nós estamos emocionalmente saudáveis, vamos pensar assim, se o meu cérebro ele está mais racional, mais saudável mesmo, em toda a sua forma de pensar, eu consigo fazer escolhas mais saudáveis, mais racionais no meu dia a dia. Porque mesmo a alimentação sendo algo que tá na nossa cultura, a alimentação ela tá nas nossas comemorações, tudo que nós vamos fazer, nós estamos pensando na alimentação. Você vai fazer uma festa, você vai pensar no que as pessoas vão comer, você vai fazer uma reunião em casa, a primeira coisa que você vai pensar é no que você vai servir para os seus convidados. Agora vai entrar a Copa, a primeira coisa que a gente vai pensar é o que vamos fazer para assistir os jogos. É verdade. É uma verdade. Então a alimentação, ela está no nosso dia a dia de uma maneira assim, muito automática. Tudo que a gente pensa, a alimentação ela já está ali no automático. Mas quando a gente está com algum transtorno, vou dar um exemplo, quando a gente está com ansiedade, aí a alimentação ela não passa mais por esse crivo, como é que eu vou te falar? É racional. Ela não passa mais por esse pensamento. Eu vou me alimentar porque eu estou com fome, ou eu vou me alimentar porque já está no meu horário, e aí eu vou conseguir fazer escolhas mais saudáveis em decorrer disso. Se eu estou ansiosa, é lógico que eu vou procurar um alimento que me preencha, Sim. que é os transtornos alimentares, que é o comer emocional, que é quando a gente chega em casa e você senta e fala, eu tive um dia muito difícil e agora eu vou comer um bolo, e aí eu não como uma fatia do bolo, eu como o bolo inteiro, porque aquele bolo, ele está representando ali, eu tentando suprir a falta de algo que eu tive no meu dia, ou está tentando compensar o estresse que eu passei com o meu cliente, por exemplo, um exemplo aí do dia a dia. Então está muito relacionado, não tem como você olhar para o prato de alguém, para a comida de alguém, para as relações dessa pessoa com a comida, sem pensar no emocional dela, sem olhar para esse lado, sem pensar assim, bom, esse comer compulsivo, esse comer emocional, esse comer de forma irregular, a escolha de produtos que a gente chama de hiperpalatáveis, que são os produtos industrializados, até essas escolhas elas são reflexos da nossa saúde emocional também. Porque, lógico, falta informação em alguns casos, né? Às vezes as pessoas não entendem que aquilo não é um alimento, que aquilo é um industrializado. A gente não pode deixar isso sem falar. Mas tem muito dessa questão emocional, do quanto eu uso a comida, do quanto eu uso o alimento para tapar aquele buraco dentro de mim, para preencher aquela emoção negativa dentro de mim. Isso é muito comum, principalmente nos transtornos de ansiedade.
Às vezes, nos transtornos depressivos, eu tenho uma ausência do alimentar, que também é um outro olhar que precisa ser visto com muito carinho. Mas nos transtornos de ansiedade, a maioria a gente tem um comer exagerado. Por isso é tão importante olhar com muito carinho para essas questões também. É como um gatilho, né? Igual a gente sempre fala, hoje eu estou em TPM. Aí sempre tem que ter um chocolate, um doce, né? Talvez você nem tá com vontade, mas só você sabe na sua mente que falam que o chocolate já dá uma diminuída naquela tensão toda, naquela dor, você já procura o chocolate. Você fica meio que programado para isso. E às vezes você nem está tão afim do chocolate, como você está dizendo. Mas você está tão programado que eu estou de TPM, eu tenho que comer um doce, ou eu almocei, eu tenho que comer um doce, ou eu cheguei em casa estressado, eu tenho que comer um doce. E se você parar para pensar e se perguntar, será que eu tenho mesmo? Será que realmente eu estou com vontade? Sim. E outra pergunta mais importante, será que essa angústia que eu estou sentindo, que a ansiedade traz muito isso no peito, né? Aquele aperto, será que se eu não parar um pouco, dar uma respirada, acalmar, será que eu realmente preciso daquele bolo inteiro? É porque a gente olha e diz, eu quero comer tudo. A gente nem tá cabendo, a gente força para comer. Para comer, né? Sim. E esses episódios específicos de compulsão alimentar, às vezes uma pausa, um olhar, você está ali tão frenético ali, comendo, que você às vezes está saciado, sim, como você está falando, a gente não está nem com tanta fome mais, mas continua comendo porque não olha a comida com essa pausa, com esse cuidado, com esse olhar mais calmo, sabe? Mais presente. Eu vejo muito que falta nas pessoas presença naquilo que elas estão fazendo naquele momento. Nós estamos tão expansivos com tantas coisas que nos levam a tensões múltiplas, né? Não vou nem falar de rede social, mas às vezes a casa, o telefone, o filho, o marido, o gato, o cachorro, é o que eu tenho para fazer daqui 10 minutos, o que eu tenho para fazer amanhã, que a gente não tem presença. Sim. Então as pessoas comem sem presença. E quando elas fazem isso, elas acabam muitas vezes fazendo escolhas ruins e quantidades desnecessárias. Olha, eu acho que realmente a maioria a gente come correndo, né? A gente não tem aquele tempo. É igual eu já li, né? Sobre. A gente tem tantas vezes que mastigar cada vez que você coloca comida na boca. E a gente não, já mal mastiga, mal engole, já tá colocando mais comida dentro da boca. Você coloca uma garfada, antes de você sentir o sabor da comida, você já tá arrumando a outra e já tá colocando. E às vezes se eu te perguntar, Gi, o que você comeu? Você vai olhar e falar, mãe, o que estava aqui? Tá, mas o que estava aqui no seu prato? Que sabor que tinha? Qual que era o tempero? Porque é tudo tão rápido, tudo tão louco, que a gente não aprecia, não tem presença mesmo ali, não aprecia aquele prato. É verdade. E eu já fiz muito isso também, eu sou pecadora nisso. E outra coisa, eu queria até te perguntar, a gente falando sobre isso, eu bebi muitos anos, né? Eu amava cerveja, amava. E tem 2 anos e pouco que eu não bebo mais. Só que eu troquei. Eu não gostava de doce, era muito difícil. As outras, a gente ia na cafeteria, eu amo ir na cafeteria, conhecer lugares diferentes. Uma delícia. Então, e aí eu ia, né? E aí os outros, aqueles torta, aqueles trem mais lindo, aqueles bolos. Gi, o que você vai querer? Só coisas de sal, sempre. E aí eu parei de beber e agora tô com essa compulsão por doce. Não que eu fico querendo doce o tempo todo, mas parece que aquilo lá... A preferência. Sim, aguçou demais, sendo que eu nem gostava. Eu nem entendo por que isso. Agora me explica, por que pode ter ocasionado isso? Muitas vezes o que acontece? Você tá me contando, lógico, não sei da sua história, né? Tô supondo que, mas você tá me falando que você trocou um vício pelo outro. Você não entendeu
o porquê do vício. Sim. Quando a gente entende o porquê que eu uso o álcool ou o doce, ou qualquer outra coisa, o cigarro, primeiro eu tenho que entender a função daquilo na minha vida. Entendi. Qual a função que tem? Porque assim, o vício, não estou dizendo que ele é bom, entenda, mas ele tem uma função. É agradável naquele E momento. naquela função que ele desempenha na minha vida, ele me ajuda em algumas coisas. Então, por exemplo, vamos falar do álcool, né? Você tá triste, você tá feliz, né? Geralmente quem usa muito álcool, tudo é motivo, Sim. né? Eu ganhei uma promoção, vou comemorar, eu vou beber. Sim. Hoje eu tive um dia ruim no meu trabalho, eu estou muito estressado, eu vou beber. Então, assim, o álcool, ele tá sempre ali para tapar alguma coisa que eu estou sentindo. Sim. Porque eu não olho para mim e penso, por que eu preciso beber? Né? Que é a primeira coisa. E aí volta a pergunta do mesmo jeito, por que eu preciso agora do doce? Então, o doce ele tem alguma função na sua história, na sua vivência, e assim como na vivência de todas as pessoas, para falar de alguma coisa emocional que não está muito bem equilibrada ali dentro. Sim. Eu não estou dizendo em eventos esporádicos, porque às vezes você vai me ver falar assim, ou alguém vai me ver falar assim, vai pensar assim, não, então toda vez que eu estou comendo um doce é porque eu estou com algum problema emocional. Não, não é isso que eu estou dizendo. Se você está num aniversário e serviu um doce, você ficou com vontade de experimentar o doce, você está comendo doce, que mal tem isso? Então, não é nessa função. Ele passa a ser algo que está ali te falando de algo emocional, quando esse doce, ele passa a ser uma necessidade irracional. Qualquer coisa que acontece, eu preciso comer um doce, como era o álcool. Entendi. Então, assim, a gente precisa olhar primeiro, lógico, todos os seus comportamentos alimentares, porque falar de algo assim específico é muito difícil, mas a gente precisa entender qual a função. Tem uma função. Entendi. Tá? Como tem todos os comportamentos alimentares disfuncionais na vida de qualquer um de nós. Então, esse olhar, por isso que eu falo que precisa tanto de presença. Sim. E quando você para e fala, eu vou comer essa fatia de bolo porque eu estou numa cafeteria diferente e eu gostei da aparência, eu fiquei com vontade, isso faz parte de algo esporádico, não é do meu cotidiano, tudo bem, eu sei por que eu estou comendo aquela fatia de bolo. Entende a diferença? Entendi. Quando aquilo não tem um porquê aparente, aí a gente precisa olhar para esse lado emocional. E o bom é que você também, como psicóloga, ajuda nessa questão também. Por quê? A maioria das pessoas emagrece, mas engorda novamente. Por algo que traz ela fazer esse sentimento de querer comer a mais, né? E realmente, a maioria engorda novamente. Sim. Entendeu? E assim, a gente faz aquele esforço todo, até também a questão de sentimento, quando você quer emagrecer, né? Você quer emagrecer assim, não, eu preciso. Então aquilo lá tá te fazendo mal. Uma autoestima baixa ou algo assim. E aí você começa a se matar para emagrecer. Não falo em questão de nutricionista, eu falo se matar porque a maioria faz em casa, sozinho, né? Então é pior ainda. E aí, porque eu falo, quando a gente faz por conta própria, a gente tira a gordura mal e as boas também, né? Porque sai tudo, muscular. tudo, né? Então, realmente é questão de sentimento. Tudo é sentimento, né? Sim. E, por exemplo, os efeitos sanfonas que a gente vê, né? Que é o que você está falando, que a pessoa emagrece e volta. Quando isso acontece, e aí cada vez, já tem estudos mostrando isso, toda vez que você faz uma dieta, a chance da próxima dieta que você fizer, você ter um sucesso é grande. Por quê? Você já vai começar na dieta já frustrada da anterior. Sim. Você já vai começar cansada porque você já fez várias e elas não resolviam. Sim.
Então, fazer dieta em si, a dieta da moda, a dieta da blogueira, a dieta do TikTok, da amiga, né? Isso não vai te levar a um sucesso a longo prazo. Sim. Ponto. Isso já tem vários estudos mostrando, não só o nosso dia a dia, não só conviver com quem já fez, isso são estudos mostrando que isso vai te levar a um sucesso. Por N razões. Outra razão que isso acontece é porque você não mudou o seu pensamento em relação à comida. E você não mudou o seu comportamento em relação à comida. Você fez isso num prazo muito curto. Então, vamos supor, eu quero emagrecer 5 quilos porque mês que vem eu tenho um casamento para ir, eu tô com aquele vestido lá no meu armário. Sim. E eu quero vestir aquele vestido. Então, durante 20 dias, eu vou ficar tomando sopa, eu vou ficar indo na academia 3, 4, 5 vezes na semana, eu vou fazer tudo que eu não fiz até então para eu alcançar aquele objetivo dos 5 quilos a menos, para eu poder ficar bacana naquele vestido, naquela roupa. Um exemplo comum que acontece. Mas você percebe que em momento algum eu trabalhei a minha relação com a comida, eu trabalhei o meu comportamento em relação à comida, sim, eu trabalhei o que eu penso, o que a comida representa para a minha vida? Não. Aí o que acontece? Eu vou chegar no casamento e eu vou chegar no casamento, hoje é meu dia, hoje eu vou comer tudo que tem aqui. E é verdade. Vou beber o que tem, porque afinal de contas, eu tenho direito. Eu fiz isso tudo pra estar aqui. Pra estar aqui. E aí no domingo, o casamento no sábado, aí no domingo, eu já entrei ali no vestido mesmo, eu já tô no casamento mesmo, então eu vou comer. E é só domingo também, né? O que tem? Que mal há, né? Eu comer aqui, volto de novo. Aí na segunda-feira, o pensamento é o seguinte, bom, se eu já fui na festa, se eu já comi no domingo, eu já joguei minha dieta toda no lixo mesmo, vou continuar a minha vida aqui. E aí, onde eu tenho reganho de peso? Isso é um dos pensamentos, é lógico que tem vários, né? Que vai. Mas você percebe que em momento algum a pessoa pensou em mudar a maneira como ela vê a comida? Sim. O comportamento dela diante disso. Sim, só foi aquele momento. Só foi aquele momento. E aí ela tem uma frustração no trabalho na terça-feira, e ela passa na padaria, e ela não vai comprar um pedaço de bolo, ela vai comprar aquele bolo todo que ela gosta. Sim. Ela vai chegar em casa, ela não vai comer um pedaço, ela tá triste, frustrada, cansada. Ela vai comer o bolo inteiro. Então, assim, fazer dietas malucas, que eu falo que são dietas malucas, né? Que não são para você. A curto prazo, podem até te dar algum benefício. Você Sim. pode até chegar naquele objetivo. Mas a médio e longo prazo, você não vai conseguir seu objetivo. Entendi. Eu falo que um grande objetivo na nossa vida, ele leva tempo, constância, paciência, e ele leva um trabalho. Então, emagrecer não é dieta, é mudança de estilo de vida. Se eu consigo mudar o meu estilo de vida, se eu consigo mudar o meu comportamento, o meu pensamento em relação à comida, pronto. Eu posso hoje, no seu aniversário, eu posso comer o salgado que você ofereceu para mim, eu posso experimentar o doce que você fez, mas eu vou fazer isso tudo de uma maneira consciente, com moderação. Sim. Eu não vou comer o seu centro de salgado e nem vou comer uma dúzia de doces. E deixa eu te fazer uma pergunta, Rosana. No meu caso, a idade também dificulta um pouco, porque quando eu tinha 30 anos era tudo mais fácil, eu comia menos, um pouquinho rapidinho, eu já tinha perdido um quilo. Agora, eu vou te falar, até sem vergonha falar isso, mas tô nutricionista. Tem hora que dá até preguiça, porque assim, você tenta e não vai, você come mesmo. Mas o meu maior problema é o arroz. Eu amo arroz, amo. E aí, ainda mais quando tá frio, aí você coloca um molhinho, faz uma carne com molho, sempre uma carne com molho, né? Aí você come sempre mais. E aí, essa idade dificulta mais? Sim, com certeza, com certeza. Não tenha dúvida. As mulheres
todos, né? Todos os seres humanos, eles vão diminuindo o seu metabolismo ao longo do tempo. E a mulher em si, ela ainda tem um problema maior. Porque quando a mulher entra na menopausa, aí você tem um problema de queda de hormônios que vão te ajudar no seu metabolismo. Então ele fica assim, mais lento. A gente ouve muitas mulheres se queixando. Eu não mudei o meu hábito alimentar. Eu continuo comendo as mesmas coisas nas mesmas quantidades. Eu continuo indo para a academia e eu não emagreço. Realmente não emagrece. E ela não emagrece não é porque ela está fazendo algo errado. Até pode, mas vamos colocar que estava indo tudo certo, que a alimentação está o mais limpa possível, um hábito saudável de ir para a academia. Você vai ter um problema metabólico, sim. E esse problema metabólico ele tem que ser olhado com muito carinho e multiprofissional. Aí não é só o nutricionista que vai conseguir ajudar. Aí a gente vai precisar do ginecologista, porque nós vamos precisar ajustar esses hormônios que realmente vão ter uma queda muito importante. Em algumas mulheres mais, outras mulheres menos. Por isso eu volto a falar. O medicamento da amiga não é para você, a dieta da amiga não é para você, o exercício da amiga não é para você. Nada do outro é para você, porque o seu corpo ele é único, ele tem um funcionamento único, ele vai ter uma queda hormonal diferente. Nós vamos ter mulheres, por exemplo, que vai se queixar de muitos calorões, de muito fogacho. Vamos ter outras que vai queixar de insônia. Então, essas mudanças particulares precisam ser olhadas de uma maneira muito particular. E é verdade, sim. Vai diminuindo, vai ganhando peso com as mesmas quantidades de comida. Há pesquisas aí mostrando que mulheres na menopausa, elas podem ganhar até 1,2 kg por ano fazendo as mesmas coisas, tá? Não estou falando aqui de mudança, de comer mais. Vamos pensar que estão com a mesma alimentação de 2 anos atrás. A chance dela ganhar de 1 a 2 quilos por ano é muito grande, então é muito importante esse olhar mais individualizado, principalmente na menopausa. E vamos pensar que, Gi, hoje a nossa expectativa de vida ela aumentou muito. Sim. Ela aumentou muito. E a menopausa vai ocorrer ali em média 45, 50, 55 anos. Então vamos pensar que a mulher vai viver ali no pós-menopausa pelo menos 1/3 da vida dela. Sim. Não percebe o quanto isso tem que ser olhado com mais carinho, com mais cuidado, porque ela precisa viver esse 1/3 da vida dela com a mesma qualidade de vida que ela tinha aos 20 anos. Lógico que não vai ter o mesmo metabolismo, mas ela precisa ter essa qualidade de vida, ela precisa deitar e dormir a noite toda para ela poder descansar, porque isso também vai interferir no metabolismo, isso vai interferir na perda ou no ganho de peso, dormir bem. Então, assim, precisa sim desse olhar muito cuidadoso, muito particular. Rosana, o que sua transição de carreira te ensinou sobre coragem e recomeços? Nossa, muito. Eu imagino. Muito, me ensinou muito. Eu saí de um lugar que eu estava assim, muito me sentindo protegida, me sentindo resguardada, me sentindo ali sem ser desafiada. Sim. Lógico que o trabalho ele tem um desafio, mas sem ser muito desafiada. E aí quando você faz uma mudança de carreira, quando você entra num lugar novo, num lugar onde você não esteve e que você vai ocupar, precisa de muita coragem. Sim. Até para mudar nessa idade, né? Os olhares do julgamento das pessoas. Nossa, mas você, com essa idade, você vai fazer outro curso, você vai fazer outra faculdade, mas já não tá bom, né? Porque eu ouço muito isso, né? Mas já não tá bom. Você já não está trabalhando, você já não está conseguindo aquilo que você quer. Então, assim, a gente tem que ter muita coragem até para vencer essas barreiras do julgamento do outro, né? Que a gente não pode ficar presa nisso. Estar em lugares diferentes, né? Esse ano eu me vi em lugares que eu jamais imaginaria que eu estivesse. Um desses lugares é aqui, olha que delícia. Obrigada mais uma vez. Isso
coloca a gente em lugares que a gente não esteve, dentro da gente primeiro, né? É você pensar assim, eu preciso falar em público de uma maneira diferente, eu preciso me posicionar no mercado de uma maneira diferente, eu preciso até pensar nas minhas redes sociais agora de uma maneira diferente. Eu penso, toda vez que eu vou em algum evento, eu penso, meu Deus, aqui eu posso encontrar alguém que eu possa ajudar, um paciente, então, até como eu me porto, como eu me visto. Sim. Então, assim, é de uma mudança, é de um empoderamento também, eu acho que a gente pode falar muito disso, que é de um empoderamento feminino também, de você se colocar em lugares diferentes, se ver como uma pessoa capaz de mudar, de recomeçar, de conquistar e de conseguir. Sim. Então me ensinou muito. Amém. É o que eu falo. Nós, mulheres, somos muito julgadas. Muito. Eu acho que, assim, para o homem, não é que seja mais fácil, mas não tem essa cobrança, esse julgamento tão grande, né? Não. E isso não ajuda a fortalecer a gente. Por isso que eu falo muito, a gente tem que correr atrás mesmo e ir pra frente. E se não tá bom de um jeito, vai de outro. Sim. Mas vai, por quê? A gente tem filho, tem esposa, tem casa para cuidar, tem o trabalho, tem tudo isso. E mesmo assim a gente faz, sabe? Cansada a gente faz. E assim, quando o homem tenta fazer uma coisa, é aplaudida, e a mulher não, a mulher sempre é julgada, igual você falou, mas mais uma vez, você vai formar mais uma vez, gente, tanto que é importante para você, isso aí é uma importância absurda, é o sonho da sua vida. Sim. Agora imagina ter 3 formações, é maravilhoso, e as pessoas julgam, mais uma, mas agora, você tem a idade mais... Gente, o que é a idade? A idade é para você ficar mais velha mesmo, o tempo é para você envelhecer mesmo. E igual eu falo, eu quero ficar velha, porque eu não quero morrer, então eu quero continuar a ficar velha e eu quero continuar realizando os meus sonhos, que isso é importante pra gente, né? E eu falo, gente, se daqui a um tempo eu quiser fazer outra, eu vou fazer. E tá certa, tá de parabéns. E quanto mais você fazer, você tá correndo atrás dos seus sonhos. Lógico. Hoje a nutrição tá me preenchendo, tá me brilhando os olhos, tá me fazendo muito feliz. Mas se daqui 10 anos não foi isso, e eu pensar que é outra coisa, eu faço. Porque assim, eu acho que o viver é ter sonhos, é realizar sonhos. Sim. Acho que o dia que você acordar de manhã e pensar que você não tem mais nada para realizar, nada para fazer, nada para ajudar, a vida fica muito sem sentido. Você não encontra sentido na vida. Sim. Então, eu concordo com você quando você fala que para os homens é mais fácil. É lógico, eles focam muito só naquele objetivo que eles têm. Enquanto nós temos vários objetivos, você quer ver seu filho crescer, você quer ver sua casa andando bem, você quer ver sua família fora do seu núcleo de casa estar bem também, porque a gente ainda tem esse olhar cuidadoso para pais, tios, avós. Então, assim, nós temos um olhar muito múltiplo. Eu falo que a mulher ela tem uma potência tão grande, que se nós nos assenhorarmos dessa potência que a gente tem, a gente ganha o mundo, porque nós somos capazes de fazer tantas coisas e tão bem feitas, porque Sim. nós fazemos bem feito, lógico, nós não somos perfeitas em tudo, mas nós fazemos tudo tão perfeito, tão bem feito, na verdade, que se a gente se assenhorasse dessa potência, mulheres, nós somos muito potentes, a gente mudaria o mundo. Eu tenho certeza disso. Eu também tenho, porque é igual as pessoas falam, o homem veio primeiro, mas a gente veio para complementar o homem, né? A gente veio para isso. Então, assim, somos fortes, somos corajosas, só vai na frente, vai que vai dar certo, você consegue. É cansativo, Muito. Mas quando você consegue chegar no seu objetivo, é maravilhoso. É muito gratificante. A gente tem muito medo de errar, né? Nós precisamos entender que o erro faz parte do nosso crescimento. Sim. Então, muitas vezes a gente não faz as coisas porque nós estamos querendo fazer tudo perfeito. Perfeito. Então, você vai começar um novo projeto e você pensa, se tudo não estiver perfeito, eu não começarei. E a gente precisa entender que erro faz parte do nosso dia a dia.
Eu tenho certeza que hoje você é uma Gi, quando você começou você era outra. Né? Porque a gente está sempre em evolução. Sim. Então, nunca a gente vai começar pronto e perfeito. Não. Então, não tenhamos medo de errar, não tenhamos medo de recomeçar, porque isso é que vai fazer com que a gente caminhe todo dia em prol daquilo que a gente tanto quer, sim, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. É o que eu falo. Eu acho que não é tanto o medo. O maior impedimento é o julgamento das pessoas. A gente acredita muito no que o outro está falando e a gente deixa de acreditar na nossa força e nas nossas conquistas. Porque parece que o que o outro fala é mais importante para a gente do que a gente sente por dentro. Sim. E quando a gente é julgada, a gente se sente diminuída e aí falta coragem para você continuar. E é nessa hora que você precisa continuar. Por quê? Porque tudo que você vai fazer na vida, você vai ser julgada. Sim. Tudo. E tudo que você começa, você não sabe que vai dar certo. Você não sabe se vai ser fácil. Por quê? É um começo, é algo novo para você. Sim. Então, assim, começa, igual eu sempre falo, começa. Não está evoluindo? Continua, porque vai evoluir, você vai chegar aonde você quer. Sim, com certeza, com certeza. O trabalho árduo, constante, ele leva ao nosso objetivo. Para tudo, né? Para uma mudança de carreira, para uma mudança alimentar, para uma mudança de vida, para alcançar um objetivo, para tudo, né, Gi? Para tudo. E o que a nutrição te ensinou na parte humana que poucas pessoas sabem, conhecem? Quantas pessoas, assim, elas são perdidas, estão perdidas, não estão, né? Porque não é uma condição, é um estado. Quantas pessoas estão perdidas ali no dia a dia delas, com as demandas delas, e elas não percebem o quanto a comida reflete nisso. Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma alimentação muito ruim, muito cheia de ultraprocessados, com muito açúcar, muito corante, muito conservante, você perde a sua energia. Olha. Porque uma coisa é você estar saciado, plenitude gástrica. Outra coisa é você estar nutrido. Outra coisa é você ter vitaminas e nutrientes que façam seu cérebro funcionar bem, que façam seu intestino funcionar bem, que façam o seu corpo se movimentar. Nosso corpo é uma máquina. Né? Se aqui você precisa da energia elétrica, nós precisamos da energia elétrica para mover os nossos equipamentos, nosso corpo ele precisa de nutrientes para se mover. Então, às vezes você acorda todos os dias muito cansado, muito fadigada, com memória muito ruim e não entende o quanto a sua alimentação ela está intimamente ligada a isso. Sim. Então, a nutrição me trouxe muito esse olhar, que não adianta você estar saciado se você não está nutrido. E a falta de nutrição hoje, de alimentos bons, que te traga bons nutrientes, reflete no seu dia a dia, reflete no seu trabalho, reflete nas suas relações, no seu sono, porque você não vai dormir bem, você vai acordar estressado, cansado. E aí você pode tratar o seu marido de uma maneira ruim que você não queria. Você pode não ter paciência com seu filho. Você pode não ter energia, disposição para sentar e brincar com seu filho. Para arrumar a sua casa, por exemplo, se era esse o seu objetivo do dia. Então a nutrição, ela me trouxe esse olhar de ver o comportamento como um todo. E o quanto a comida ela está relacionada a isso e as pessoas não percebem. Eu também não percebi. Eu sei, porque a gente, igual você, antes de estudar sobre isso, você levava a comida de um jeito mais sentimental realmente, né? E agora você entende o porquê disso, né? Sim. Rosana, deixa uma mensagem para quem quer mudar os hábitos alimentares e ainda não conseguiu, porque eu tô nessa lista também. Eu quero deixar alguns recados. Primeiro, não sigam dietas da moda. Esse é o primeiro recado mais importante hoje com as redes sociais. Não sigam a dieta da moda. Não coma aquilo que a blogueira fulana está comendo.
Sim. Vamos lembrar que essas pessoas, elas mostram para vocês ali na internet aquilo que elas querem mostrar. Sim. Mas por trás daquilo tem todo um trabalho, tem todo um porquê. Então, primeira coisa, não siga. Segunda coisa, não ache que há medicamentos milagrosos. Não existem. Mesmo hoje com as canetas emagrecedoras, com os análogos GLP-1, não há milagre, tá? Não existe. Outra coisa, não pense que é algo para ontem e não pense que é algo que vai durar pouco tempo. Pense que emagrecimento, essa jornada, é uma jornada de mudança de hábito. É uma jornada de um projeto novo, um projeto grande na sua vida. Então ela precisa de tempo, ela precisa de constância, ela precisa de cuidado e ela precisa de acompanhamento. Então acho que a grande mensagem que eu posso deixar é: olhe a sua alimentação, a sua mudança de alimentação como um grande projeto na sua vida. E que esse projeto ele é lindo, ele é maravilhoso, ele vai ter sucesso se você fizer da maneira correta. Então procure um profissional, que seja um profissional da sua confiança, que você se identifique e vá nessa jornada que vai ser um sucesso. Ai, que maravilha. Eu tô precisando, eu acho que eu vou marcar uma consulta, porque, nossa senhora, tá chegando. Eu fiz 36 anos esse mês, e assim, tá aproximando dos 40, né? E aí vem a menopausa. Já tá difícil agora, imagina quando essa menopausa chegar. A cada década, né? A cada mudança de década, a gente tem um declínio. Não, mulher, eu tô te falando, eu falo que a gente tem que ter o caminho direto para o céu, porque Sim. É tanta coisa, desde quando nascemos é tanta coisa, mas a gente consegue. E ainda tem essas mudanças hormonais, né? Nessa trajetória toda, ainda tem as mudanças hormonais, né? Tá gostando desse episódio? Curta, comenta e compartilha, que isso é muito importante para mim. E Rosana, o que é Deus para você? É tudo, né? É o arquiteto do mundo, né? Eu falo que é uma força que te move, que te acalenta, que te conforta, né? Sem a gente pensar primeiramente nessa força que nos move mesmo todos os dias, que nos faz ter esperança, que nos faz querer ser pessoas melhores. Sim. Então, eu acho que Deus é tudo, é a base, é o início, é o fundamento da vida. É verdade. E onde te encontramos nas redes sociais? @rosana.borges.lima. Lá tem o link do WhatsApp para qualquer dúvida. Se quiser também deixar algum comentário, um direct, alguma dúvida, eu vou responder com todo carinho. Ai, que maravilhoso. Eu amei ter você aqui. Você tirou várias dúvidas das pessoas, né? Porque assim, não é só minha, gente, é de vocês também, porque a maioria passa por isso, né? Sim. Em algum momento da vida alguém já passou. Sempre. Já passou. E igual você falou, e é sentimental, e todo dia a gente está de uma forma diferente. Sim, sim. Por isso que é tão importante esse olhar muito voltado para nós mesmos, né? Para entender até por que cada dia a gente está de uma maneira diferente. E realmente, e a gente falando sobre isso, eu trago vários profissionais aqui e cada um fala assim, agende um horário, aí as pessoas falam assim, mas já quer que eu vou na consulta, não é? Porque quantas vezes a gente já fez sozinho e não deu certo? Né? Várias, eu tenho várias certeza, vezes. várias. Então, por quê? Porque a gente não procura um profissional adequado para isso. Então, a gente tem que procurar mesmo, a gente precisa deles, eles estudam para isso, em muitos anos, né? Muitos anos. Muitos anos. É verdade. Mas muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Que prazer enorme, que delícia estar aqui. Ai, que bom, fico muito feliz. Eu mais ainda. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer.